Marte também já foi parecido com a Terra, beleza? Space Observation 16, boa noite. E a fosfina em Vênus? Explica o que é fosfina e a ligação com a vida. Vamos explicar. Então vamos falar da fosfina, né? Vai lá, Christian. Vai lá naquele... Tem um segundo PDF ali. Depois a gente volta nesse aí. Então é o seguinte. Em 2021, uma pesquisadora, tá? Uma pesquisadora chamada Jane Greaves, é o primeiro nome que tá ali, ó, tá? Jane Greaves. Depois naquela revista ali tem uma entrevista com ela, tá? A Jane Greaves, ela publica o seguinte artigo na revista Nature Astronomy. Isso aqui é o artigo que ela publicou. Olha o título do artigo. Gás fosfina em decks, né? Em partes das nuvens de Vênus. É quase afirmando que tem vida em Vênus. Quase que afirmando que tem vida em Vênus. Por quê? Fosfina é o elemento conhecido como pH3. Tá? Então, pH3 é o que a gente chama de fosfina. E tem aqui na Terra. Exatamente. O pH3, ele existe na Terra e os estudos que a gente faz da fosfina é o seguinte, ela só existe por conta de processos biológicos, tá? Então, por exemplo, um lugar que produz muito pH3 são indústrias. Ou seja, teria que ter uma indústria ali em Vênus. Para ter indústria tem que ter vida. Ou algum tipo de biologia, né, de processos biológicos também produz o pH3. Por isso que isso chamou tanto a atenção. Porque você encontrou fosfina, fosfina é um daqueles compostos que fala assim, cara, você encontrou fosfina, você encontrou vida. Porque não tem. É diferente do metano, por exemplo. Ah, encontrou metano, encontrou vida? Não, porque existem processos geológicos que geram o metano. E a fosfina, não. A fosfina, ela é quase que inteiramente gerada por processos biológicos. Então, esse que foi o artigo da discórdia, tá? Quando a Greaves publicou fosfina num deck de nuvens em Vênus. E aí, você vai lendo aqui, é muito legal, pode ir descendo, cara. Até que ela apresenta isso, uma coisa muito importante, como que ela chegou nesse resultado, tá? Como que ela chegou nesse resultado? Ela usou um radiotelescópio, dois, aliás, né? O ALMA, aqui no Chile, e o James Clerk Maxwell, dois radiotelescópios, tá, pessoal? Por quê? Porque para estudar Vênus tem que ser assim, ou por ondas de rádio, ou por radar, ou por qualquer outra coisa. Então, usando o radiotelescópio, ela pegou aquele resultado do radiotelescópio, que vem uma onda, e ela processou aquele resultado e chegou na conclusão de que o que ela viu ali era o pico da fosfina no espectro. Beleza? Estão acompanhando? Então vai descendo aí, Christian. Aqui tá as medidas. Isso aqui é uma coisa muito interessante, tá? Para quem nunca viu um artigo científico, aqui estão as medidas que ela fez. Então tá ali, ó, com o James Clerk Maxwell em 2017, ela analisou o planeta inteiro e aqui estão tudo que ela conseguiu registrar sobre ele. E o ALMA, ela fez várias medidas com o ALMA. Então as medidas estão aqui. Então vai descendo. E isso que é muito legal em artigo científico, tá? Eles publicam as medidas. Isso quer dizer o quê? Que você aí na sua casa pode abrir o Excel e fazer exatamente o que ela fez. Aqui é que está o grande problema, que é o seguinte. Beleza, mas volta ali antes, ô Christian. Então aqui, pessoal, aqui é que é o problema dela, tá? O que ela fez, então? Então ela fez um espectro, como se fosse um espectro na onda de rádio da atmosfera de Vênus. E aí você tem os dados, tá? Os dados. E aí, então você tá vendo os dados aqui, ó. Acompanha aqui comigo, ó. Presta atenção, isso aqui é muito importante, viu, galera? Isso aqui são os dados, ó. Bonitinho, ó. Tá vendo? Isso aqui, ó, que ela tá passando aqui, ó, essa linha vermelha é o ajuste da função matemática que a gente faz. Então é assim,
Toda coisa que você faz uma medida com os dados, você tem que ajustar uma função para aquilo. Sem essa função, você não vai conseguir fazer previsão, não vai conseguir fazer nada. Qual que é o problema? Vocês estão vendo que essa função aqui, ó, ela vai ajustando tudo, ó. Depois ela desce aqui, depois faz isso e tal. Se você pegar essa função e escrever ela no papel, ela dá um polinômio. Polinômio todo mundo sabe o que é, né? Estudou na sétima série, acho que estuda polinômio. Polinômio de grau 15, tá? Ou seja, ela precisou de 15 graus de liberdade para ajustar essa função aqui. E qual que é o problema disso? O problema, cara, é que se eu pegar e fizer um de grau 20, eu vou ajustar melhor. De grau 30, melhor ainda. Ah, Sérgio, mas isso aí é problemático? Sim, é problemático, cara. Por quê? Porque você está ajustando ruídos do seu dado e não o dado em si. Tá? A gente usa, e quando a gente vai ajustar uma função, no máximo, explodindo, cara, um polinômio de grau 5, tá? Mais do que grau 5 já é alto, 4 no máximo, 5 às vezes. Se você usar 6, você já começa a ajustar o ruído. Então, quer dizer que todo esse artigo aqui bonito, publicado dela, não vale absolutamente nada. Porque o ajuste que ela fez nos dados está totalmente errado, tá? E aí, quando ela ajustou o dado, tá vendo que deu esse pico aqui para baixo, ó? Esse pico aqui é que ela falou, tá vendo esse pico? Isso aqui é a fosfina. Só que isso aqui não pode ser a fosfina, porque ela tá levando em consideração esse polinômio gigantesco aqui que ela tá colocando. Vai descendo, Christian. Então, ela vem aí explicando tudo que ela fez e tal. Olha aí, olha que maravilha. Olha, ali era o dado do James Clerk Maxwell, de um dos radiotelescópios. Aqui é o do outro, do ALMA, tá? Então, você vai ver que isso é tudo ruído, na verdade, tá? O dado ele é ultra mega ruidoso. E a grande questão na época, pessoal, foi a seguinte: caramba, meu, será que ela não viu isso? Será que ela agiu de má fé? O que aconteceu? Porque ela é uma pesquisadora. Ela passou por um mestrado, por um doutorado, ela passou por alguma aula de matemática na vida dela, que ela não poderia ter usado isso para ajustar esse dado. Entendeu? Essa que foi a grande questão na época. Vai descendo aqui, cara. Então aqui estão os dois dados juntos, do ALMA e do James Clerk Maxwell, pode ir descendo. E ali tá, olha ali, olha isso que coisa, tá? Então esse negócio aqui para baixo, ó, esse pico aqui, isso aqui não existe, tá? Então ela foi um falseamento que ela colocou nos dados. Isso aí foi uma crise gigantesca na época. Eu lembro que foi o seguinte: na quinta-feira anunciaram, né, em todos os sites assim, pô, segunda-feira vem um negócio aí bombástico sobre Vênus e tal. Alguém vazou esse estudo antes da segunda-feira, porque na segunda-feira que ele ia ser publicado, você não pode. Tem um negócio chamado embargo, tá? Tem que explicar para o pessoal o que é isso, porque né? assim, o cara, ele manda para a revista, essa revista aqui, ela sai toda segunda-feira, só que ele já manda os estudos para alguns sites. E a gente recebe esses estudos, a gente já olha ele, já prepara, por exemplo, para fazer vídeo, para fazer a matéria e tudo mais. Só que você não pode soltar antes. Não é que você não pode, você vai ser morto por causa disso, preso por causa disso? Não vai. Só que é meio um acordo ali, que a gente chama de acordo de cavalheiros, né? Cara, não solta, porque segunda-feira sai o artigo, então não solta nada antes e tal. E assim vai. Eu, por exemplo, recebo antes os do ESO. O ESO me manda antes. Inclusive, te acusaram de ter soltado antes, exatamente, né? Exatamente. Já me acusaram, eu nunca soltei nada antes. Agora, esse aqui no dia, começaram a falar, eu falei, cara, é vida em Vênus. O pessoal, pô, como que você sabe? Eu falei, cara, eu não sei, mas você acabou de se entregar falando que é isso. Entendeu? Mas os do ESO, por exemplo, eu recebo antes. Nunca soltei antes. Não é de bom tom, digamos, fazer isso. Mas um cara lá nos Estados Unidos recebeu esse negócio, publicou no site. Só que ele publicou por pouco tempo na sexta-feira. E logo depois ele tirou. Mas aí, cara, você escreveu na internet, você tá ferrado pro resto da sua vida. Entendeu? E no sábado já tinha um vídeo que era Vida em Vênus, Life on Venus. Entendeu?
Cara, milhões de visualizações e tal. E aí, na segunda-feira, a Greaves e as colegas dela e os colegas fizeram várias apresentações pelo mundo mostrando isso aqui. Todo mundo fez vídeo. Eu fiz a live, fiz vídeo falando aí, pô, será que descobrimos vida em Vênus e tal? Acho que a gente fez umas 3 lives de fosfina, não fez? Exatamente, porque era um negócio assim, cara, era uma baita de uma fizemos uma live até com o Júnior da Mariner lá, de 1978, mostrando os dados e tudo. E só que é aquilo que eu falei, né? O artigo, eles dão os dados. E isso é que é legal. Por isso que você fica xingando artigo científico, não xingue, cara, porque os dados estão aqui. Você pega. Aí o mundo inteiro pegou os dados e começou a fazer. E aí, na hora que o cara fazia lá no Excel dele, ele punha para ajustar um polinômio de grau 4 e, cara, não tem nada. Dava certo. Não tem nada que ela viu. Ela se desculpou e tal, mas o artigo não saiu. O artigo tá aqui. Mistura participou também. Também. Que foi uma coisa que ele ficou Daniel. batendo na tecla. Exatamente, o Daniel também participou. Então foi um momento aí de muita tensão. Criticaram muito a revista, porque ela não precisava ter feito isso. E quem analisou? Porque quem analisou? Porque esse artigo ele é revisado. E quem revisou não viu isso aqui? Que é um erro básico, entendeu? Então ficou toda essa confusão. Essa mulher, coitada, ela foi meio que detonada aí da comunidade e tal. Ela pediu desculpa, depois soltou uma nota aí pedindo desculpa pelo erro que ela cometeu e tal. Mas aquele negócio, né? Tá aí, tanto que tá aí o artigo, você encontra.